E aí, pessoal, beleza? Tudo bom? Como é que vocês estão? Aqui é o professor André, novamente, trazendo mais uma aula de fisiologia. E hoje vamos finalizar o nosso bloco de fisiologia com o sistema nervoso, beleza? Já está no nosso canal é, a aula de sistema reprodutor que eu produzi. Então, deixem o seu like, comentem e vamos aqui no nosso sistema nervoso para a gente finalizar essa sequência de vídeos de fisiologia para a gente começar uma nova sequência, né? Vamos trabalhar com a parte de saúde e doença daqui para frente, beleza? Então vamos lá. Sistema nervoso, pessoal. Sistema nervoso é aquele sistema que vai ser imprescindível para a gente, porque é por ele que você vai ter a coordenação de vários sistemas nossos, certo? Então, vários sistemas são subordinados ao sistema nervoso. E como é que ele funciona? Ele funciona através de quê? De produção de impulsos nervosos. Então, por meio dos impulsos nervosos que o sistema nervoso coordena os outros sistemas, beleza? Então, ó, se a gente for ver aqui, a função dele vai ser coordenar e regular as funções de outros sistemas. Então, digamos que ele é o grande manda-chuva do nosso corpo, ok? Bom, o sistema nervoso é dividido em duas grandes partes: o sistema nervoso central e o periférico, certo? Então, o que vai ser? O sistema nervoso central ele vai compreender o nosso encéfalo, essa nossa região toda aqui, cérebro, cerebelo, tudo mais, e a nossa medula espinhal. Já o sistema nervoso periférico, ele vai ser como compreendendo o quê? Compreendendo os nervos que vão sair tanto do encéfalo quanto da medula espinhal. São os nervos que vão se ramificar ao longo do nosso corpo. Então, se a gente for dar uma olhada nessa imagem aqui, ó, olha que bonito. Então, nós temos um sistema nervoso dorsal, certo? Opa, passei aqui. Então, ó, encéfalo, medula espinhal aqui em azul, beleza? E aqui os nervos que vão se ramificar através da medula, através do encéfalo. Então, ó, o CNP, que é o sistema nervoso periférico, é formado por nervos e glândulos, que nós podemos ver aqui, ó, bonitinho. E o SNC, que é o sistema nervoso central, ele é constituído por encéfalo e medula espinhal. Belezinha? Então, até mesmo para a gente poder se locomover, para poder fazer movimentos, como aqui, como eu estou fazendo aqui, enlouquecido, mexendo o braço, mexendo a cabeça, tudo parte do quê? De uma ação nervosa, ok? Do impulso nervoso gerado. Por exemplo, uma pessoa que sofre de paraplegia, que perde o movimento dos membros inferiores. O que vai acontecer? Quem manda os impulsos para a musculatura da perna trabalhar vai ser o quê? O encéfalo. E aí a pessoa sofre uma lesão na medula, o que que acontece? Você bloqueia a passagem desse sinal nervoso. Então, os nervos da perna não vão receber essa estimulação para que a musculatura possa o quê? Se contrair. Por isso que a pessoa não anda, beleza? Então, para vocês entenderem como que é vital esse funcionamento do sistema nervoso. E aqui nós temos o organograma, para a gente poder dar uma olhada de como ele se divide. Então, tem o sistema nervoso, que tem dois grandes ramos: o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central vai ter como componentes o encéfalo e a medula espinhal. E o periférico vai ter o periférico somático e o periférico autônomo. O periférico somático, pessoal, é aquele sistema nervoso periférico e está voltado com o quê? Com as funções voluntárias, ou seja, é, desculpa, pessoal, acordei cedão para produzir esse vídeo aqui. Então vamos lá. Então, ó, o somático ele vai ser aquele que vai ter ações voluntárias. Então, por exemplo, eles vão estar ligados com o quê? Com nossos movimentos corporais, né? Andar, manipular coisas e tudo mais. Tudo depende da nossa vontade para que o movimento aconteça, certo? E temos o periférico autônomo. O que é autônomo? O autônomo é aquele que ele funciona por conta própria, certo? Ele a gente não precisa ter o controle dele, ele mesmo acontece. Então, por exemplo, os movimentos peristálticos,
certo? Batimento cardíaco, frequência respiratória, a gente não tem um controle disso. Tudo isso simplesmente acontece. Então, todas essas funções são orquestradas por quem? Pelo sistema periférico autônomo, beleza? E ele é dividido em simpático e parasimpático, beleza? Vou chegar lá. Daqui a alguns slides a gente fala um pouquinho sobre essa divisão e tudo mais. Mas vamos lá. Vamos falar do sistema nervoso central. O sistema nervoso central, ele vai ser o quê? Aquele que vai receber, analisar e integrar as informações. É o local onde ocorre a tomada de decisões e o envio de ordens. Então nosso sistema nervoso central, ele é uma central, de fato, que vai o quê? Que vai captar as informações do meio externo. E qual o mecanismo que nós temos para poder responder ao meio externo? Através de nossos sentidos: olfato, visão, audição, paladar, tato. Então, nossos sentidos vão o quê? Captar os estímulos, graças a eles que vamos entender o que está acontecendo no ambiente, certo? Então, ele pega as informações, vai enviar para quem? Para o nosso sistema nervoso central, nosso encéfalo. O encéfalo ele vai analisar essas informações e vai integrar a informação. O que é integrar a informação? Integrar a informação é você pegar uma tal informação, combinar com outra para poder gerar uma resposta. Então, por exemplo, você ligou o ar-condicionado em casa, botou 17 graus, você calorento, assim, botar um ar tão frio, Jesus amado. E aí, a temperatura diminui, né? 17 graus, né? Como é que você sabe que a temperatura diminuiu? Primeiro porque você viu lá no visor, né? Tá marcando 17 graus, então você sabe que a temperatura tá fria. Então, essa informação você vai o quê? Recebeu essa informação visual e seu cérebro interpretou, pô, a temperatura tá fria. A outra informação que você recebeu foi o quê? A do seu tato, né? Como tá frio, sua pele percebeu a baixa temperatura. Então, esse estímulo da baixa temperatura foi captado, seu cérebro recebeu essa informação e ele interpretou, pô, tá frio. E aí, qual a resposta do seu corpo em relação ao frio? É você ficar mais encolhido, é você ficar tremendo, ficar com os pelos arrepiados. São mecanismos de resposta ao frio. Então, ó, você recebeu a informação, você analisou a informação e gerou uma resposta para essa informação. Beleza? Olha aqui, beleza. Isso é lindo demais, meu Deus. E aí, vamos lá. A gente divide o sistema nervoso central, como a gente já viu já, em encéfalo e medula espinhal. A medula espinhal ela vai ser como se fosse uma grande antena que vai captar muitas informações para poder levar para o encéfalo, que vai ser o local onde essas informações vão chegar e vão ser processadas, e é dele que vai sair as respostas, ok? Bom, como são estruturas muito importantes, então elas têm o quê? Um esquema de proteção, né? Então, você tem estruturas esqueléticas que vão proteger o sistema nervoso central, que é o crânio, que protege nosso encéfalo, e a nossa coluna vertebral, que protege a medula espinhal. Além disso, temos as meninges, que são membranas que cobrem todo o sistema nervoso central. Meninges lembra a doença meningite, né? Meningite é um quadro inflamatório, uma infecção que acomete o quê? A região das meninges, beleza? Então, ó, para a gente poder dar uma olhada aqui, ó, encéfalo e medula espinhal, compreendendo aqui o sistema nervoso central, as estruturas esqueléticas, o crânio protegendo o encéfalo e a coluna vertebral protegendo a medula espinhal. Beleza? E aqui nós temos as meninges. Então, nós temos três meninges: dura mater, aracnoide e pia mater. Dura mater, pessoal, é aquela membrana, aquela meninge que está mais próximo do osso do crânio, certo? A aracnoide, ela vai ser a intermediária, que vai estar entre a dura mater e a pia mater. A aracnoide, ela tem esse nome porque ela tem esses vários ligamentos aqui, ó, que parece teias de aranha, né? Né, é na aracnoide onde você vai ter o quê? A passagem de quê? De líquido cefalorraquidiano, que é um líquido que fica circulando no nosso sistema nervoso central, certo? Fica circulando substâncias e tudo mais. E vasos sanguíneos, como vocês podem ver aqui, ó. Beleza? Esse líquido cefalorraquidiano também protege o nosso encéfalo de choques mecânicos, pessoal. Tem um caráter aí protetivo também, ok? E a pia mater, que é a membrana, uma meninge que fica próximo que do encéfalo e da medula espinhal, beleza?
Tranquilo? Então, essa meninge, pessoal, ela não fica restrita somente ao encéfalo, ela vai cobrir todo o sistema nervoso central, ou seja, ela desce também o quê? Para a medula espinhal. Como a gente pode ver aqui, ó. Olha a pia mater aqui, a aracnoide aqui, bonitinha, e a dura mater. Beleza? Tranquilo? Então, vamos embora. O encéfalo, pessoal, vamos de encéfalo aqui. O encéfalo, ele vai ser constituído pelo quê? Então, a gente tem sempre aquela mania de achar que, tipo, o cérebro é igual ao encéfalo. Não, são coisas diferentes. O cérebro faz parte do encéfalo, então o encéfalo é uma unidade maior. E o cérebro faz parte dessa unidade, certo? Como a gente pode ver aqui. Então, o cérebro, pessoal, ele vai ser a área, assim, digamos que mais relevante, porque é no cérebro onde você tem várias regiões de áreas importantes aí no cérebro que vão controlar o quê? Nossa memória, fala, centros dos sentidos. Então, a parte de aprendizado também está aí. Então, tem muita coisa ligada ao nosso cérebro. E é uma coisa bem interessante, né? Quando o cara faz uma neurocirurgia, a pessoa que está sendo operada, ela tem que estar acordada, ela não pode estar dormindo, porque como o neurocirurgião está mexendo no cérebro da pessoa, então a pessoa tem que estar acordada, porque aonde ele tocar, ele vai ver que vai estar mexendo em determinada área. Então, a pessoa tem que estar acordada para saber em que ponto está mexendo. Beleza? Você tem o tálamo. O tálamo é como se fosse uma espécie de um cérebrozinho primitivo que nós temos. Ele está muito atrelado com nossa parte de sonho. A gente sonha muito utilizando o tálamo aqui, tal. Memórias também podem ter um pouco na região do tálamo, ok? O hipotálamo, a gente já viu ele na parte do sistema endócrino, é um responsável pela produção de vários hormônios. E o hipotálamo também ele tem um papel interessante de várias questões mais primitivas nossas, digamos assim. A questão de sono, sede, libido sexual, tudo está ligado com o hipotálamo, beleza? Cerebelo, essa região aqui, ó, fica aqui atrás, aqui na nuca, tem aqui o crânio, então ele fica nessa região aqui, ó, dentro do crânio, claro. Ele é responsável pelo controle motor fino, né? Então, por exemplo, o ato de você pegar, por exemplo, aqui uma caneta para você poder escrever, você tem que ter uma praxia, um movimento mais delicado para você poder escrever. Então, o cerebelo está ligado a isso. Também está ligado um pouco também com a nossa orientação do corpo, né? Não só o nosso labirinto, que tem essa parte de orientação da posição do corpo e tudo mais, mas o cerebelo também entende isso. Tanto é que quando a pessoa bebe, ela tem dificuldade de se manter em pé, andar em linha reta, fazer um 4, por exemplo, porque o nosso cerebelo ele também ajuda nessa parte. E aí ele está intoxicado com álcool, então a pessoa fica muito doida. Beleza? A ponte, pessoal, a ponte é um ponto de conexão entre a medula espinhal e o nosso encéfalo, certo? É um ponto de ligação dos dois ali. E aí, próxima ponte, tem o bulbo. O bulbo faz parte do nosso tronco encefálico, que vai comandar o quê? Frequência cardíaca, frequência respiratória, beleza? Nós já falamos do bulbo lá na parte de respiração, né? Lembra dele? Aqui, ó. Então, aqui tem o tálamo, hipotálamo, o cérebro, que é essa parte aqui cheia das ruguinhas, que são as chamadas circunvoluções cerebrais, beleza? Olha o cerebelo aqui bonito aqui. Aqui temos a ponte e aqui temos o bulbo, ok? E aqui, ó, para a gente ver as divisões aqui com cores mais bonitinhas. Então, ó, essa parte vermelha aqui nós chamamos de cérebro, é chamado telencéfalo, certo? De encéfalo, que é o nosso cérebro primitivo, que aí pega tálamo e hipotálamo, ok? Tronco encefálico tem um mesencéfalo, ponte e o bulbo, que é o tronco encefálico. E aqui temos o cerebelo. Belezinha? Tranquilo? E aí temos aqui a substância cinzenta, pessoal. Substância cinzenta e substância branca, ou massa cinzenta ou massa branca. Vocês podem ver esses termos aí na literatura e tudo mais. A substância cinzenta, ela tem esse nome por quê? Porque ela é formada pelo corpo celular dos neurônios. Por isso tem a coloração cinza. Então, o corpo celular,
é a parte da célula do neurônio onde você vai encontrar o núcleo, certo? Então, aquela parte ali não é mielinizada, ou seja, não tem bainha de mielina. Então, tem a coloração acinzentada. Já a substância branca, ela tem essa cor porque ela é formada pelos axônios. Lembra do axônio, aquele braço comprido do neurônio? Então, esse braço comprido do neurônio tem bainha de mielina, ou seja, tem gordura ali que faz esse capeamento do axônio. Por isso tem esse aspecto que essa coloração esbranquiçada. Então, ó, se a gente for ver aqui, ó, a distribuição de como se distribui essas substâncias, aí você vai variar de acordo com o quê? Com a estrutura que você está falando. Se for, por exemplo, aqui a medula espinhal, você vai ver o quê? A substância branca ela é mais externa, ela é externa, e a substância cinzenta ela é interna, né? Porque a medula tem um papel muito importante de captação de informação para poder levar para os neurônios, para poder o quê? Levar para o encéfalo. Já quando você chega no encéfalo, você tem uma inversão, né? A substância cinzenta, ela é externa e a substância branca, ela é interna. Beleza? E aqui temos o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, ele vai ser formado pelos nervos que compõem, que vão sair da medula espinhal, do encéfalo. E a função do sistema nervoso periférico é estimular, enviar estímulos do ambiente para o encéfalo e a resposta do encéfalo. Então, vai ser aquele leve e trás, né? São eles que vão captar a informação para levar para o sistema nervoso central e são eles que vão levar a resposta do sistema nervoso central para determinado local. Beleza? E aí nós temos dois tipos de nervos, os nervos cranianos e os raquidianos. Os cranianos são aqueles que estão ligados ao que? Ao encéfalo, né? E aí eles são chamados de sensitivos ou aferentes, certo? São aqueles que vão estar sempre em direção ao crânio também. E o raquidiano, raquis lembra a medula, certo? E aí a gente tem o que a gente chama também de motores ou eferentes. São aqueles nervos que vão estar conduzindo a resposta que veio aqui, ó, do encéfalo. Beleza? Bom, e aí o sistema nervoso é dividido em periférico somático e o autônomo. O somático é aquele que tem ação voluntária, aquilo que a gente consegue controlar, com os nossos movimentos corporais e tudo mais. E o autônomo é aquele que tem vontade própria, ele funciona de maneira automática, ok? Bom, vamos dar uma atenção especial ao autônomo, porque ele vai ser dividido em simpático e parasimpático. Por que essa divisão? O simpático e parasimpático, pessoal, eles têm a ação antagônica. O que um faz, o outro faz o contrário. Muito se dá também pelo quê? Pela ação dos seus mediadores. Também é uma diferença entre eles. Os mediadores adrenérgicos são aqueles, por exemplo, com a noradrenalina, a adrenalina, que então eles vão ter ação sobre o quê? O sistema nervoso simpático. Já o sistema nervoso parasimpático vai ter como mediador os colinérgicos, como acetilcolina e tudo mais. Beleza? Então, ó, se a gente for dar uma olhada aqui, ó, nessa figurinha aqui, que já deve ter aparecido bastante em livros e tal. Então, o que a gente vê aqui, ó? Você vê que o parasimpático, ele tem o quê? Está muito ligado ao nosso tronco encefálico aqui e no finalzinho da nossa medula aqui na região sacral. E aí você vê que o simpático, ele está muito ligado com o quê? Ao longo da medula, né? Pegando aqui parte da área da região torácica, estendendo aqui para a lombar. Beleza? E aí, o que a gente pode ver aqui? Como é que a gente pode entender isso aqui de maneira mais simples do que uma decoreba simplesmente? É o seguinte, o simpático ele vai estar ativo, mais ativo que o parasimpático, quando a gente está numa situação de atividade. Então, por exemplo, você está jogando bola, você está correndo para lá e para cá, recebendo bola, dando drible e tudo mais, ou correndo atrás de um ônibus, enfim. Quando você está em atividade física, principalmente, você tem um quê? Uma ativação maior do simpático. Você tem uma liberação de adrenalina e tudo mais. E aí você vai ter o quê? Ó? Você vai ter esses efeitos aqui. Quando você está em atividade, por exemplo, seu batimento cardíaco aumenta, seus brônquios vão relaxar para você poder ter um aporte maior de oxigênio, certo? E a atividade, por exemplo, do seu trato digestório vai ficar reduzida, ok? Ó, estimula a produção de adrenalina, então tem todo esse movimento. Agora, o parasimpático é quando você está mais light, quando você está suave. Então, por exemplo,
quando você come. Por que que você come e você fica meio lento, sonolento? Por quê? Por conta da ação do parasimpático. O parasimpático, pessoal, ele vai o quê? Quando a gente come, a gente está o quê? Estimulando a atividade do trato digestório. Então, por isso que a gente sente aquele sono depois de bater aquele prato bacana. Por conta disso. Porque, ó, batimento cardíaco vai reduzir, contração dos brônquios vai reduzir, então vai ter um aporte menor de oxigênio, certo? Então, você fica mais devagar. Fora que também tem o seguinte, né? Como o nosso cérebro ele consome muito oxigênio, quando a gente está de barriga cheia, a circulação passa a ocorrer mais na cavidade abdominal, né? E aí o que vai acontecer? Chegando na cavidade abdominal, com uma maior circulação, vai menos sangue para o cérebro. Então, consequentemente, é menos oxigênio. Por isso também que a gente fica o quê? Sonolento. Porque está faltando oxigênio para o nosso cérebro, certo? Faltando não. Se estivesse faltando, a gente teria dano, mas está vindo menos, então ele fica mais devagar. Beleza? Tranquilo? Agora, por isso que você tem que tirar aquele soninho depois de comer, né? É uma questão fisiológica. Foge do seu controle. Olha o Miguel agora, né? Bom, pessoal, o impulso nervoso. Bom, o impulso nervoso ele ocorre graças à passagem de íons na membrana plasmática, certo? Então, o mecanismo que vai ser utilizado aqui para a geração de impulso nervoso vai ser a bomba de sódio e potássio. Lembra da bomba de sódio e potássio que a gente viu há muito tempo atrás? Então, ela vai ser muito importante aqui para a geração de impulso nervoso, certo? Porque a diferença de cargas gera uma descarga elétrica, ok? Bom, obedece à lei do tudo ou nada. O que que seria essa lei do tudo ou nada? A lei do tudo ou nada é a lei em que, tipo, gerar um impulso nervoso demanda muita energia, certo? Porque a gente está usando transporte ativo e tudo mais para poder fazer a bomba de sódio e potássio. Então, não é qualquer estímulo que vai gerar um impulso. Porque se fosse qualquer estímulo que gerasse um impulso nervoso, a gente teria um gasto energético absurdo. Então, para poder ter um controle sobre isso, então, o impulso nervoso ele obedece à lei do tudo ou nada. Então, ele tem um limiar de excitabilidade, que esse limiar ele tem que ser atingido. Então, se o impulso nervoso que foi captado não chega nesse limiar, não gera impulso. Agora, se o impulso chega nesse limiar, aí sim o impulso vai ser o quê? Vai ser gerado. Beleza? Então, vamos lá. O impulso nervoso se propaga em saltos, então você vê o impulso nervoso ele pulando. Ele não corre dentro do axônio. E a descarga elétrica ela vai o quê? Ela vai saltando. Por conta da mielinização, você tem segmentos de mielina ao longo do axônio, então ele vai pulando para a parte que não está o quê? Mielinizada. E aí ele vai o quê? Saltando. Por isso que o impulso nervoso é chamado o quê? É o impulso saltatório, porque ele vai pulando. E aí temos o ponto de contato entre os neurônios que nós chamamos de sinapse. Então, os neurônios, pessoal, eles não ficam assim, ó, com contato físico. Eles têm um quê? Um espaço entre eles. Esse espaço nós chamamos de sinapse, onde você vai ter a liberação de neurotransmissores, beleza? Que vão estimular outros neurônios para poder dar continuidade ao estímulo, ok? Então aqui, ó, a gente pode ver aqui, ó, o neurônio, o seu corpo celular, o axônio aqui, e aí você vê aqui as cargas de sódio aqui fora e as cargas de potássio aqui dentro. E aí quando você tem uma inversão dessa polaridade, você tem uma despolarização. E aí quando você despolariza, você gera uma, quê? Uma descarga elétrica. Só que ao mesmo tempo que você despolariza num ponto, você vai acabar repolarizando. Só que essa despolarização, ela vai ser o quê? Ela vai seguir para uma outra parte do axônio. Então, ó, enquanto despolariza de um lado e essa despolarização segue para o outro, a área que despolarizou primeiro vai repolarizar para voltar para a posição original das cargas. Por que que isso tem que acontecer? Para deixar o neurônio preparado o quê? Para gerar um novo impulso, caso precise. Beleza? E aqui, ó, a gente tem esse GIF do amor e da amizade. Então você vê, ó, que conforme as cargas vão trocando, você vai vendo o quê? O potencial elétrico vai o quê? Vai subindo em milivolts no caso. E aí, conforme vai despolarizando, você vai repolarizando. E conforme a repolarização vai acontecendo, o potencial o potencial elétrico vai o quê? Vai sendo reduzido também. Ok? Tranquilo?
E aqui nós temos o limiar, o gráfico que mostra como é que funciona o impulso nervoso. Então, ó, o limiar de estabilidade aqui, então o impulso nervoso ele tem que chegar nesse limiar para que possa ocorrer a despolarização e despolarizou, gerou a carga e repolarizou. E aí volta o potencial de repouso para preparar o neurônio que para gerar mais um impulso. Beleza? Então, aquilo que eu falei com vocês, ó, se o impulso não chega no limiar de excitabilidade, não gera impulso nervoso. Então, lei do tudo ou nada aqui, ok? E aqui a gente pode ver o impulso saltatório. Então, ó, você tem aqui o axônio, você tem as células de Schwann, que são as células que vão produzir a mielina, e temos os nódulos de Ranvier, que vão ter o quê? Que vão por onde vai passar o impulso nervoso. Então, ó, aqui despolarizou, então a carga elétrica ela vai saltar para o próximo nódulo de Ranvier. E aí ele vai o quê? Pulando de nódulo em nódulo. E aqui nós temos a sinapse. Então, a sinapse é essa fenda aqui, ó, ou também chamada de fenda sináptica, onde você vai a liberação de neurotransmissores. Então, conforme o impulso vai chegando na ponta dos axônios, você vai ter a liberar a produção desses neurotransmissores, que vão ficar dentro de vesículas, como a gente pode ver aqui, e vão ser liberados lá nessa fenda sináptica. E aí a fenda sináptica vai o quê? Vai liberar esse neurotransmissor, e todo neurotransmissor tem um neuroreceptor. Então, o outro neurônio, os dendritos do corpo celular aqui do outro neurônio, vai receber esse neurotransmissor e vai propagar esse impulso nervoso que foi estimulado por quem? Por esse neurotransmissor do outro neurônio. Beleza? E aqui nós temos o reflexo, pessoal. O que é o reflexo? O reflexo é a reação automática a uma estimulação. Então, muitas das vezes nós reagimos, falamos, ah, nossa, eu agi por reflexo. Você age sem pensar. Então, por exemplo, alguém joga alguma coisa em você, você tende a agarrar aquilo dali. Você não pensou, você agiu por reflexo. E como é que esse reflexo funciona? Ele vai trabalhar com duas coisas. O neurônio sensorial, que vai perceber o estímulo, e o neurônio motor, que vai promover esse estímulo. Então, o que acontece? Isso é muito comum, esse reflexo, quando você vê o quê? Todo mundo aqui já deve ter se queimado na panela, ou queimado com ferro de passar. Às vezes você está mexendo ali no fogão, e aí você encosta a mão na panela quente, o que vai acontecer? Você vai perceber que está quente, porque tem neurônio sensitivo. Então, essa informação de temperatura vai quê? Vai chegar lá no seu encéfalo, ele vai entender, olha, o cara está queimando o braço, tem que tirar o braço daí. Vai mandar um sinal lá para a musculatura do seu braço para poder tirar o seu braço. Se for fazer esse circuito, vai demorar muito tempo, você vai ter uma queimadura mais séria. Então, tanto é que quando você encosta a panela quente, imediatamente você o quê? Você puxa o braço, você nem pensa, você simplesmente puxa o braço. Por quê? Porque o reflexo ele não trabalha com o encéfalo, ele trabalha diretamente com a medula, para poder encurtar essa velocidade de ação. Então, ó, aí aqui nós temos o exemplo aqui desse reflexo patelar. Temos aqui na patela, um pouco abaixo da patela, o nervo patelar, que ele é mais externo. Então, quando você bate com um martelinho nele, essa informação lá vai ser captada para o neurônio sensorial, esse estímulo vai para a medula espinhal, e a medula espinhal vai encaminhar esse estímulo diretamente o quê? Em vez de mandar para o encéfalo, manda para o neurônio motor. Aí o neurônio motor vai mover a perna. E aí a perna vai para trás. Vai para frente, na verdade, né? Vai dar um chutinho. A mesma coisa acontece com a panela quente. Então, quando você encosta na panela quente, o neurônio sensitivo vai mandar esse estímulo diretamente para a medula, e a medula manda o estímulo para um neurônio motor para poder tirar o teu braço ali, para poder o quê? Reagir o mais rápido possível. Beleza? Então, isso é o quê? É um arco reflexo. Belezinha? Tranquilo, pessoal? Então é isso, meus queridos. Então, finalizamos nosso bloco de fisiologia. Muito obrigado aí para a galera que está acompanhando o canal, tudo mais. Ainda tem muita coisa para melhorar nesse canal, porque eu ainda não parei ainda para poder organizar bonitinho e tudo mais. Estou um pouco enrolado com o tempo. E é isso, pessoal. Assistam esse vídeo, deixem o seu like, deixem comentário, dúvidas, deixem no comentário que eu respondo para vocês. Tá legal? Galera, muito obrigado. Estudem e que a biologia esteja com vocês. Até mais, meus queridos.